Pode parecer impensável para você cogitar sequer uma vida de leveza, de levar uma vida leve, se você está passando uma fase de muitas dificuldades. Se você está enfrentando uma dificuldade muito séria, ou se você está vivendo uma fase onde você está passando por várias dificuldades ao mesmo tempo. Como pensar em leveza se eventualmente você está enfrentando uma dificuldade de doença? Como pensar em leveza se você está endividado? Como pensar em levar uma vida leve se você está acabando de passar por um processo de divórcio? Ou como pensar numa vida leve se você está tendo dificuldade com seus filhos, passando por alguma dificuldade com eles? Como pensar em ter uma vida leve se você acabou de perder uma pessoa que você amava muito? Então, quando pensamos em levar uma vida leve, a primeira coisa que talvez possa vir na mente, pode ser que venha na sua, é como isso é possível mediante tantas dificuldades. Como pensar em levar uma vida leve se nós vivemos numa época onde parece que as dificuldades elas estão aumentando em todas as naturezas, em todas as áreas, em diversos graus. Bem, o meu nome é Vitor Sevioli. Esse canal foi um canal projetado para te ajudar a se libertar do sofrimento psicológico, para que você realmente possa desfrutar da vida. Então, se esse conteúdo ele te interessa, considere se inscrever aqui no canal. Bem, o que nós vamos ver nesse vídeo é justamente como que você pode se libertar desse sofrimento, se libertar do sofrimento que as dificuldades da vida muitas vezes fazem você sofrer. Porque não é isso que acontece. O nosso sofrimento, ele se dá por decorrência da dificuldade ou das dificuldades que nós estamos vivendo na vida. Não é assim que acontece? Quando a nossa vida ela está maravilhosamente bem, quando parece que tudo está indo bem, que tudo está dando certo, que todas as coisas estão no seu devido lugar, naturalmente nós não estamos em sofrimento, né? Dá a impressão que aí sim nós estamos em paz, felizes, né? Aí sim estamos bem com a gente mesmo. Mas basta alguma área da vida ficar prejudicada e logo essa paz ela vai embora. Então, o que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, nesses 15 minutos que estaremos aqui, é como que você pode levar uma vida de leveza, você se libertar do sofrimento que impede isso, você se libertar dessa vida de estresse, de amargura, de ressentimento, de ansiedade, de preocupações, de apego às situações do passado, como você se libertar desses sentimentos para que você viva uma vida de desfrute apesar das dificuldades que você enfrenta, apesar das dificuldades que todos nós enfrentamos na vida. Então, são três coisas muito importantes que você precisa compreender. Se você tiver a percepção correta dessas três coisas, se essas três coisas fecharem na sua mente, você poderá, a partir do final desse vídeo, começar a praticar isso e dar um upgrade na sua vida nesse sentido. De você, apesar de estar enfrentando dificuldade, você conseguir levar uma vida com leveza, com tranquilidade, com paz, com uma certa dose de alegria, mesmo quando as coisas não estão indo bem. Bom, a primeira coisa importantíssima que é necessário você compreender: o sofrimento do ser humano, o sofrimento que você enfrenta, que eu enfrento, que é tudo isso que nós já mencionamos, né? Raiva, estresse, ansiedade, frustração, preocupações, apego às situações do passado, revolta, angústia, todos esses sofrimentos, eles não têm a ver, o motivo primário desses sofrimentos existirem não tem a ver com a situação que nós estamos vivendo. Então, essa é a primeira coisa que você precisa compreender. Nós já falamos sobre esse assunto num vídeo recente. O que nós tendemos a fazer? Nós achamos que o sofrimento que nós estamos passando tem a ver com a situação ou com a dificuldade, com o desafio que nós estamos vivendo. Então, a dificuldade, ela aparece na nossa vida, que pode ser uma dificuldade financeira, de saúde, de relacionamentos, de trabalho e assim por diante. E a partir dali nós começamos a sofrer. Então logo nós pensamos que o nosso sofrimento, primariamente, ele tem a ver com a situação, com a dificuldade.
com aquilo que nós estamos passando na nossa vida. Então, logo nós pensamos o seguinte: se eu rapidamente resolver essa questão, se eu resolver essa dificuldade, se eu passar por isso logo, a minha paz ela vai retornar. E essa é a primeira coisa que você precisa compreender. O sofrimento humano, ele não é primariamente decorrente da circunstância ou da dificuldade. O que é primário é a nossa percepção da dificuldade. Então, a forma como nós percebemos, ou em outras palavras, o significado que nós damos a uma situação que nós estamos vivendo, em especial as situações de dificuldade, a percepção que nós temos daquilo é o que vai definir se estaremos em sofrimento ou não. Então, é uma mudança total de paradigma aqui, porque ora, nós pensamos que é a situação que causa isso, mas quando na verdade não é a situação em si, é como eu olho para a situação, como eu enxergo a situação, a percepção que eu tenho dela, o significado que eu dou a essa situação é o que vai determinar se eu estarei em sofrimento ou não e qual o grau do sofrimento que eu estou enfrentando. Tanto é que duas pessoas podem estar enfrentando a mesmíssima dificuldade e uma estar em profundo sofrimento enquanto a outra não. O que muda se é a mesma dificuldade que estão enfrentando? É que a forma como que cada uma dessas duas pessoas está observando ou está interpretando a situação é que está fazendo totalmente a diferença. Então a primeira coisa que você precisa compreender é a forma como você percebe a realidade, é isso que vai determinar se você estará em sofrimento ou não. Então, quando as dificuldades se apresentarem na sua vida, e se você está enfrentando alguma dificuldade nesse momento, e provavelmente está, você vai ter que se questionar qual é a percepção que você está dando daquilo, qual é o significado que você está dando daquilo. Porque é o significado que você está dando à realidade que está determinando se você estará em sofrimento ou não. É evidente que a situação em si, a dificuldade em si, ela também tem relevância. A dificuldade que nós enfrentamos, ela também tem influência se estaremos em sofrimento ou não. Mas essa é uma influência secundária, porque o que é primário é a nossa percepção da realidade. Esse é o primeiro ponto que você precisa compreender. Agora, o segundo ponto é, quando nós estamos lidando com uma dificuldade, nós temos uma forma de percebermos. Quando é que essa dificuldade vai causar sofrimento em nós? Quando a percepção que nós temos é uma percepção de resistência. Então, olha só o que eu falei. No primeiro ponto, eu disse que é a percepção que nós temos da realidade, do fato, daquilo que está acontecendo, que produz o nosso sofrimento. E agora eu estou dizendo aqui no segundo ponto, que quando nós olhamos para a situação, olhamos para a realidade, e a nossa percepção é em forma de resistência, é aí que nós produzimos o sofrimento. Esse é o segundo ponto. Quando olhamos para uma situação e nós criamos resistência, ou seja, nós olhamos para aquilo e nós julgamos que aquilo não deveria estar acontecendo com a gente, que aquilo é injusto, que aquilo é um problema, que eu não quero que aquilo esteja acontecendo na minha vida. Seja lá qual for a dificuldade, toda vez que você está sofrendo por uma dificuldade, é porque você olhou para aquilo, você julgou que aquela situação não deveria estar acontecendo com você, que aquilo não poderia estar acontecendo, que aquilo é injusto, é insatisfatório, que você não queria de forma alguma estar vivendo aquilo, e por criar essa resistência, nós produzimos negatividade. E a negatividade é o sofrimento. É a negatividade que produz o sofrimento. Então, a percepção da realidade, ela se manifesta através de resistência. Essa resistência quer dizer, não, eu não quero que isso aconteça, eu não deveria, essa pessoa não deveria ter morrido. O meu casamento não deveria ter acabado, não poderia ter acabado, isso não poderia ter acontecido comigo. Aquela pessoa não deveria ter sido injusta comigo. Aquela pessoa não deveria ter falado o que falou para mim.
O meu patrão, ou a pessoa que trabalha lá no meu trabalho, não deveria ter agido comigo daquela maneira. O meu filho não deveria estar tendo esse tipo de comportamento. Então, quando eu olho para a realidade dos fatos e eu julgo que as coisas não deveriam ser assim, eu crio resistência. Essa resistência produz negatividade e a negatividade é o sofrimento, que se manifesta através de estresse, de irritação, de revolta, de ansiedade e assim por diante. Você está conseguindo compreender o raciocínio? A percepção da realidade é o que determina. Essa percepção ela é seguida de resistência, que é dizer que a realidade não deveria ser como é. Como que nós lidamos com isso? Como que nós lidamos com a resistência? Através da aceitação. Aceitação é o oposto da resistência. Quando nós olhamos para a realidade de um fato e nós resistimos aquilo, nós produzimos sofrimento. Mas quando nós olhamos para a mesma realidade e nós aceitamos a vida como ela é, nós aceitamos que se é aquilo que o agora, que o momento presente está exigindo de mim, e eu aceito aquilo sem produzir resistência e negatividade, aí ao invés de sofrimento, eu me manterei no estado de paz e de tranquilidade, mesmo diante daquele fato. Então a aceitação é a chave que liberta a pessoa do sofrimento da mente. Porque se nós percebemos a realidade através da resistência, e é isso que produz o sofrimento, quando nós passamos a perceber a realidade pela ótica da aceitação, aí nós deixamos de produzir sofrimento e nós produzimos leveza dentro de nós, mesmo enfrentando dificuldade, que esse é o ponto. A grande maioria das pessoas acham que só vão ter paz na vida e leveza e tranquilidade quando todas as suas dificuldades estiverem solucionadas. E isso é um grande engano, porque isso não vai acontecer. E mesmo que você passe por algumas fases onde que parece que tudo está bem, você pode ter certeza, essa fase ela vai acabar. Ela tem um curto espaço de duração. Mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai acontecer, uma dificuldade vai aparecer, você vai ter que lidar com isso. Só que se a sua paz, se a sua leveza, se a sua tranquilidade ela for embora toda vez que uma dificuldade aparece, você vai ficar sempre refém da situação. Então, essas três coisas, se você compreender essas três coisas, você pode mudar completamente a forma como você vai desenvolvendo a sua experiência com a vida. A primeira é que se você perceber a realidade através da resistência, você vai produzir sofrimento. Mas se você perceber a realidade através da aceitação, independente do que aconteça com você, você aceitará a vida na forma que ela está se manifestando. E, eventualmente, a vida ela vai se manifestar através de uma doença. Eventualmente, ela vai se manifestar através da perda de uma pessoa amada. Eu já mencionei em outros vídeos que no último ano eu perdi 7 pessoas. 7 pessoas em um ano. Foi a fase da minha vida que eu mais perdi pessoas, essa que eu estou aqui, o último ano, os últimos 12 meses, 7 pessoas do meu círculo, entre familiares e amigos, se foram, partiram, morreram. 7. Agora, como eu vou perceber isso, é o que vai fazer total diferença. Eu posso olhar para a realidade e achar que isso é uma grande injustiça, que isso não deveria estar acontecendo e mergulhar no sofrimento. Então eu estou dando uma percepção da realidade a partir da resistência e produzindo meu sofrimento, ou eu posso olhar para essa mesma realidade e compreender que a morte faz parte do ciclo de existência do ser humano. E eu aceito a partida das pessoas, por mais que eu as ame, por mais que elas fazem falta no meu dia a dia, mas eu posso aceitar que esse é o ciclo da nossa existência como seres humanos, nascimento e morte. E aí eu não produzo sofrimento. Aí eu posso levar uma vida de leveza mesmo enfrentando dificuldades. Então a aceitação
é a chave que te liberta do sofrimento. E aí você pode levar uma vida de leveza mesmo enfrentando dificuldade. Aí você pode se entregar à leveza da vida. E aí mesmo que a sua vida ela esteja passando por dificuldades em várias frentes, você estará calmo e sereno, e aí você vai lidar com cada dificuldade, tomar as devidas decisões, fazer o que tem que ser feito para resolver a questão. Você não será uma pessoa passiva. Você tomará uma atitude ativa, mas no estado de paz, de serenidade, de sobriedade. E aí, independente, e aí, se isso se tornar um hábito na sua vida, e isso é um treino, você precisa treinar, porque a mente humana, ela está habituada ao sofrimento. Nós fomos condicionados a sofrer, pela família, pela criação, pela região, pelo sistema econômico, nós fomos totalmente, pelo sistema educacional, nós fomos condicionados ao sofrimento. Então a mente humana, ela está o tempo todo procurando motivos para que nós soframos. Porque nós precisamos validar essa identidade que nós adquirimos de eternos sofredores, de pessoas infelizes e sofredoras. Então a mente humana, ela está o tempo todo procurando motivos no ambiente para que a gente sofra. Lógico que ela faz isso de maneira inconsciente. Ninguém escolhe sofrer. Mas inconscientemente nós escolhemos sofrer, porque a gente está o tempo todo pegando as situações do ambiente e produzindo sofrimento para nós. Então nós fomos condicionados ao sofrimento. Então nós precisamos criar um novo condicionamento. E para isso você tem que deixar de perceber a realidade através da resistência e da negatividade e passar a perceber a realidade através da aceitação. O que a vida está exigindo de você neste momento? Aceite isso. Aceite isso sem produzir o seu sofrimento. E aí você se colocará no estado de paz e de serenidade, e aí você vê o que você faz com a situação. As situações que você vai ter que resolver, que você vai ter que tomar decisão, que você vai ter que agir, que você vai ter que achar uma estratégia para resolver aquilo. É uma doença, você vai ter que achar um profissional, encontrar um tratamento adequado para aquilo ali, encontrar os devidos medicamentos, encontrar um especialista, você vai ter que fazer alguma coisa. É uma questão financeira, você vai ter que cortar custo, mudar, vender o carro, mudar o estilo de vida, arrumar um segundo emprego, aumentar a sua renda, fazer um curso, fazer uma especialização para que você mude a sua capacidade de produzir dinheiro. Você vai ter que dar um jeito nisso. Você não vai ser uma pessoa passiva. Mas todas essas coisas que você terá que lidar, e você vai lidar com ela no estado de situação ativa e não passivo, porque a aceitação não é passividade. Então você vai resolver o que tiver que resolver, seja lá a área da sua vida que você esteja enfrentando dificuldade, mas você vai fazer isso num estado de calma, de serenidade, com estabilidade emocional. E aí a vida, ela vai continuar apresentando dificuldades para nós. A situação da realidade, ela exige que a gente lide com dificuldades. A gente não vive no mundo perfeito, tampouco no mundo ideal. Então pessoas conscientes entendem que o ambiente, o mundo que nós vivemos é um mundo que as condições elas tendem a ser problemáticas. Só que quando você aceita isso, está consciente para isso, e você passa a adotar um estado de aceitação diante da vida, independente do que você vem enfrentar, você pode assumir esse estado de leveza e levar uma vida leve, uma vida serena. E aí as dificuldades elas vão continuar aparecendo, e você se torna um especialista em resolver dificuldades. Porque, primeiro, as dificuldades não te abalam mais emocionalmente. E segundo, se elas não te abalam emocionalmente, a sua perspicácia, o seu discernimento, a sua sabedoria, diante das dificuldades, elas ficam muito mais aguçadas, e aí você vai tomar melhores decisões, ter um melhor conjunto de ações, e aí o resultado final para você resolver aquilo vai ser muito melhor. E aí a vida passa a ser um estado permanente de leveza, mesmo diante das dificuldades. Isso é um treino, é um hábito, você precisa desenvolver isso,
Porque, como eu disse, a mente humana ela está totalmente configurada para o oposto, ela está configurada para produzir negatividade e sofrimento, e você vai ter que remodelar isso. E a aceitação é uma das chaves que te permite isso. Nós temos outros vídeos aqui no canal onde eu falo especificamente sobre aceitação. Eu convido você a assistir esse vídeo. Então compreenda que o estado de leveza parte de uma decisão. A decisão de você aceitar a realidade como ela é, sem produzir resistência. E aí você vai resolver o que tiver que resolver na sua vida no estado de paz e de serenidade. O meu nome é Vitor, nós nos vemos no próximo vídeo.